sobre a ousadia dos discípulos, a intrepidez, a vontade de pregar e falar. Nós tivemos hoje muitos ensinamentos. Também tivemos, Senhor, lendo o Salmo 84, a gente vendo a grandeza desse Salmo, que nos traz reflexão. E no meio do Salmo tem uma pausa, né? Aquela pausa, além dele ser uma música, um cântico, era também para o povo refletir o que estava sendo lido. E muito bom nós podermos estar refletindo aquilo que nós estamos lendo. Nós estaremos hoje falando, meditando sobre as duas naturezas e o poder do Espírito Santo. Nós estaremos falando para a igreja diretamente, pessoas que já receberam o Espírito Santo de Deus. Então, o culto em que nós estaremos falando diretamente para a igreja. Não que não seja para... isso é para todos, mas vamos falar daquele que já tem o Espírito Santo de Deus. Então, eu convido a igreja que se coloque em pé. Nós estaremos fazendo duas leituras. A primeira em Gálatas 5, 16 a 18. E a segunda, Romanos 7, 15 a 21. Eu vou estar lendo, acompanhando aqui, e os irmãos acompanhem na projeção. Gálatas 5, 16 a 18 vai nos dizer assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Romanos 7, 15 a 21. Não entendo o que faço, pois o que não faço, o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que quero fazer, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. 21. Assim, encontro esta lei que atua em mim, e quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Senhor Deus, diante da Tua palavra, nós estamos nesta hora. Queremos Te pedir, Senhor, a Tua autoridade, o Teu poder, a Tua direção, que o Teu Espírito Santo, Senhor, recaia sobre nós, para que possamos entender aquilo que está contido na Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha nos ensinar nesta manhã, usando, Senhor, as nossas vidas para o Teu louvor. Que tudo aquilo que Tu queres para a Tua igreja, que seja dito e falado aqui. Senhor, sabemos da nossa responsabilidade, pois estamos falando, Senhor, com a noiva de Cristo, com a igreja do Senhor. Por isso, Senhor, te pedimos, Senhor, humildemente, que Tu uses, Senhor, a minha fala, a minha vida, para que eu possa falar realmente aquilo que Tu queres, não aquilo que eu quero ou aquilo que eu desejo, mas aquilo que apraz ao Teu coração, para que haja edificação no nosso meio e que haja salvação. É assim que eu lhe peço e agradeço no nome de Jesus que eu oro. Amém. A igreja pode se assentar. Nós estaremos falando sobre, mais uma vez, as duas naturezas e o poder do Espírito Santo. Billy Graham escreveu um livro, O Poder do Espírito Santo. E ele conta a história de um pescador esquimó, que ele ia todo sábado a uma cidade e ele criava 2 cachorros. Ele treinou 2 cachorros, um branco e um preto, para lutarem entre si. E todo sábado ele ia àquela cidade, e chegando naquela cidade ele colocava os 2 para brigarem. E fazia as suas apostas. E no final, sempre aquele pescador esquimó ganhava. E ele apostava no cachorro e aquele cachorro ganhava. E um amigo então chegou para ele e falou assim: mas como você sabe qual cachorro que vai ganhar? Ele: simples, naquela semana eu alimento um, e o outro fica sem comer. E aquele que está mais fraco,
perde e o que está mais forte ganha. Isso, irmãos, é uma história que ilustra a nossa batalha espiritual, que acontece dentro de cada cristão. Temos duas naturezas dentro de nós, o velho homem e o novo homem em Cristo. E qual desse homem vai vencer? Aquele que nós alimentarmos. Então, nós temos a ideia, né, quando a gente fala assim, mas eu sou só uma pessoa, tem o velho, tem o novo. Essa batalha, irmãos, se inicia desde quando nós tomamos a intenção, aceitamos Jesus Cristo como Senhor Salvador. E nesta manhã eu quero pensar com os irmãos sobre esse tema. Esse tema não vai ser esgotado nesses minutos que nós estaremos falando aqui, mas nós vamos refletir um pouco. E eu quero pensar com os irmãos a realidade de duas naturezas. Paulo descreve essa luta que temos, e antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos os nossos delitos e nossos pecados, sem consciência plena do erro, sem consciência plena daquilo que nós estamos fazendo como certo e como errado. Mas quando a luz do Evangelho entra na nossa vida, brilha em nós, o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como está descrito em João 16:8, é quando ele vai falar a mensagem, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função e a ação do Espírito Santo na vida de um crente. Nós podemos estar aqui falando, pregando, mas quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Passamos a ter uma consciência e o desejo de viver de uma forma santa. Quando nós aceitamos, reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passamos a ver o que é certo e errado, nós vamos começar a querer ter uma vida santa, a procurar fazer aquilo que é certo diante de Deus e diante dos homens. E aí, a partir daí, começa uma guerra interior. A carne lutando contra o Espírito e o Espírito lutando contra a carne, como foi lido em Gálatas 5:17. Os nossos olhos foram abertos e essa luta vamos travar até que cheguemos à plenitude do Espírito Santo, até que cheguemos ao final da nossa carreira. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos travando 24 horas essa luta. Essa consciência, irmãos, que éramos dominados pelos nossos desejos carnais, nossos desejos sexuais errados, o orgulho, a glutonaria, a inveja, a ira, tantos outros pecados que afrontam a nossa vida, que nós vivenciávamos. Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos 7, com tudo isso, miserável homem que sou. Como é que eu vou enfrentar tudo isso? Eu sou miserável. Como é que eu vou conseguir vencer todos esses pecados da carne? Mas no finalzinho mesmo desse capítulo, ele vai dar uma solução. Ele mesmo responde: quem nos livrará? Jesus, o nosso Senhor. Jesus, o nosso Senhor, é que vai nos dar condições de vencer todas as obras da carne. Por isso, a necessidade que temos de nós conhecer quem é esse velho homem e quem é esse novo homem, que é o segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos. O velho homem e o novo homem. O velho homem, ele vai fazer o quê? Ele vai evidenciar as obras da carne. Se nós formos ver lá no Gálatas 5, no finalzinho do capítulo 5, no verso 22 em diante, nós vamos ver, a partir do 25, 20, 19, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria. Tudo isso são obras da carne. Nós não vamos adentrar, né, nisso, mas para os irmãos terem que esse velho homem está sujeito a tudo isso. Mas nós temos um novo homem. Paulo, em Efésios 4, 22, ele nos diz que quando ao trato do passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas suas corrupciências, do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Nós precisamos estar sempre renovados no espírito da vossa mente.
porque nós estamos revestidos do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando nós estávamos apenas sendo o velho homem, sem conhecer Jesus Cristo, nós estávamos sujeitos a tudo isso. Mas agora Paulo vai dizer que mesmo nós estamos ainda aqui, nós estamos revestidos de um novo homem, de uma nova criatura. Nós somos recriados por Deus. E a partir dessa nova identidade, é o caminho que nós temos que trilhar como novas pessoas em Cristo Jesus. Ele está explicando que devemos despojar do velho homem, que se corrompe pelas paixões enganosas. E devemos nos revestir do novo homem, esse homem que foi criado segundo Deus, em justiça, em santidade. Essas duas naturezas, a natureza adâmica, que traz sobre ela o pecado, que foi herdado por nós através de Adão, quando Adão decidiu desobedecer a Deus. A partir dali nós passamos a ter esta natureza. E a natureza recebida através do novo nascimento, que é Cristo Jesus, que nos deu essa nova vida. O teólogo Horatio Bonar é citado pelo pastor Billy Graham nesse mesmo livro que eu falei, O Poder do Espírito Santo. Ele vai falar o seguinte: enquanto a conversão acalma um tipo de tempestade, ela faz surgir outra que durará toda a vida. O que ele quer dizer com isso? Ele está se referindo que quando nós estávamos no estado de pecado, isso nos incomodou, e nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, acalmamos essa tempestade, mas outra vai surgir. E qual é essa que está surgindo? A guerra entre o velho homem e o novo homem. Ele está se referindo às duas naturezas do cristão. Essa figura de linguagem descrita na Bíblia é para nos ajudar a entender que o Espírito Santo faz por nós, onde em João 3 diz que nascemos de novo. Isso nos faz entender essa mudança radical. Só quem é nascido de novo, por isso que eu falei que a igreja que vai entender, porque nós que somos espirituais, podemos compreender esse novo nascimento. Você passa a ter uma nova consciência de vida, uma vida que você pode estar desagradando o seu Criador, que antes você não tinha essa noção. Você vivia aqui, fazia as coisas que para você pode se parecer certo, mas quando a luz do Evangelho adentra na nossa vida, os nossos olhos são abertos. Passamos a compreender o que é certo e errado. Somos a mesma pessoa, sabemos que somos uma pessoa só, mas sabemos também que quando estamos diante do pecado, nós sentimos a atração da tentação, sentimos a vontade de pecar e às vezes consentimos e dizemos sim. Mesmo nós sendo essa nova criatura, quando nós estamos de frente com o pecado, nós temos desejo sim de cometer o pecado. E isso a gente às vezes consegue dizer não, e às vezes a gente cai e diz sim para esse pecado. Só que nós passamos a ter essa consciência, que está dizendo sim erradamente. Motivado pelos nossos desejos e pelas nossas paixões antigas, desejos que ainda não foram completamente depositados diante de Deus, e as nossas paixões antigas, que só nós sabemos quais são. E motivados por ela, nós acabamos às vezes caindo no erro. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz velha natureza. Isso, na verdade, irmão, sou eu, é você, somos nós. Todos nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Eu não sou responsável pelo pecado do outro, eu sou responsável pelo meu pecado. Todos nós. Não posso culpar a lei do pecado que ainda está em mim. Eu agora tenho a possibilidade de escolher em me submeter ao Espírito Santo de Deus, que motiva a minha vida agora, ou a velha força do pecado. Então, eu vou escolher. O que vai me motivar agora? Vou me submeter à vontade do Espírito, ou eu vou novamente cair naquela força daquele pecado? Porque a minha natureza, às vezes, quer voltar para a minha vida errada. Essa, irmãos, é uma decisão diária. A carne continua tendo seus desejos contrários à vontade de Deus. Mas agora o Espírito habita em nós e nos dá poder para dizer não ao pecado. Por isso que ser nova criatura em Cristo Jesus
É difícil, irmãos, uma vida cristã. Porque quando nós estávamos no eu, era indiferente ir contra a vontade de Deus. Para nós era indiferente, mas quando a gente já sabe qual é a vontade de Deus, nós temos essa consciência do pecado. O velho homem, o que o velho homem faz? Ele vai evidenciar as obras da carne, aquilo tudo que em Gálatas 5 está dizendo. E o novo homem vai fazer o quê? Ele vai evidenciar o fruto do Espírito, que em Gálatas 5, 22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, nós sabemos o que é o velho homem e a carne e os benefícios da carne, mas também nós conhecemos agora o fruto do Espírito, que é manifestado em nós, nesta nova criatura, através de Cristo Jesus. O terceiro ponto que eu quero falar com os irmãos é a importância da santificação. A palavra santificação, ela vem do grego, é estar separado. Esse é um processo de todo cristão. Fomos chamados para ser santo, conforme 1 Coríntios 1:2 vai dizer. A igreja de Deus que está em Coríntio, e eu vou parafrasear, a igreja de Deus que está em Vista Alegre, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui Paulo está dizendo que quem é o nosso Senhor? Jesus. Hoje nós temos um Senhor e fomos chamados para ser santos. Todos nós fomos chamados para ser santos. Não apenas o dirigente, os diáconos, os pastores, todos nós fomos chamados para ser santo. E a palavra de Deus nos ensina que o novo nascimento passa por 3 processos na nossa vida cristã. A primeira é quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor Salvador, recebemos de imediato essa santificação, somos selados pelo Espírito Santo. Também não vamos adentrar, aprofundar nisso. Mas quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você já está apto para se tornar uma pessoa santa em Cristo Jesus. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus, você recebe o Espírito Santo de Deus. A segunda é quando nós avançamos nessa caminhada cristã. Somos progressivamente santificados. Passo a passo da nossa vida, nós vamos vencendo aquele pecado e nós vamos nos santificando progressivamente. Porque estamos aqui, essa carne tem desejos. Então, nós vamos ter que lutar 24 horas. Então, a santificação é um processo. Progressivamente, nós vamos buscar esta santificação. E a última é quando nós seremos glorificados, quando nós formos para o céu. É o ápice da nossa redenção. Quando ali nós estaremos com o corpo glorificado, livre da corrupção dessa carne. E aí sim, nós estaremos glorificados com Cristo Jesus. Mas enquanto essa redenção, esse ápice, essa glorificação não chega, nós estaremos no segundo processo, avançando cada passo, progressivamente. E como a gente pode fazer isso, irmãos? Através de uma leitura bíblica, através da oração, através de nós estarmos aqui buscando. Hoje o nosso irmão Ricardo comentou sobre a igreja perseguida, né? Um termo que nós estamos estudando, Atos. Eu achei interessante que quando a gente lê algo sobre a igreja perseguida, às vezes a gente fala assim, caramba, como é que eu estaria se eu fosse tão perseguida como aqueles irmãos estão sendo? Eles fazem de tudo, irmãos, para estarem reunidos e na casa do Senhor. E no nosso tempo, às vezes, nós damos desculpa para não estar. Isso me chamou a atenção ali, ouvindo, Deus tocou no meu coração. Qual a importância que eu tenho dado em estar reunido aqui? Enquanto que muitos querem estar, e eu tenho esse privilégio de sair de casa a hora que eu quiser, o momento que eu quiser, com a Bíblia na mão ou não, testemunhar desse Jesus, sem poder falar baixinho, eu posso dizer para todo mundo que Cristo salva, porque temos a liberdade nesse país, e temos a liberdade de estar aqui reunidos,
E às vezes a gente troca essa liberdade, esse privilégio por outras coisas. Não que a gente não possa sair, mas às vezes a gente deixa por último. Eu vou dizer isso hoje, eu olhei de relance na classe lá dos adolescentes, não trazendo somente para os adolescentes, mas para muitos. E a gente observa, irmãos, as prioridades que nós damos. Nós temos tudo para sermos a melhor igreja do bairro, e às vezes a gente abre mão disso. Temos a liberdade de poder estudar, temos a liberdade de poder compartilhar, e às vezes a gente deixa de lado. Por quê? Amanhã eu posso ir, outro dia eu posso ir, mas quando você não tem aquilo que é precioso, você quer mais. E nós temos que ter essa reflexão. Fechando parênteses, nós voltamos para cá. Mas enquanto isso não chega, irmãos, nós temos que deixar que o Espírito Santo esteja trabalhando em nós. Mas chegará um dia que estaremos completamente santificados, que é a glorificação. Em 1 João 3, de 2 e 3, vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque é assim como o veremos. Nós veremos o nosso Cristo, e qualquer que nele tenha esperança, purifica-se a si mesmo, porque como também Ele é puro. Então, irmãos, a importância de nós estarmos buscando a santificação, porque o nosso Senhor, Ele é puro, e nós precisamos estar diante dEle também assim. O quarto ponto que eu quero trazer, alcançando a plenitude do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é uma experiência de plenitude do Espírito de um crente. Isso se inicia, como eu falei, da santificação, é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. E esse ato de entrega é renovado continuamente. Passar a andar no Espírito é quando passamos a ter um relacionamento contínuo com o Espírito Santo, onde vivemos em constante obediência, dependência, submissão a Deus. Então, irmãos, a plenitude, andar no Espírito, é quando passamos a ter um relacionamento contínuo. É uma vigilância constante. É como se tivesse um ponto aqui. Às vezes tem um ponto, o Espírito Santo hoje tem um ponto aqui. Eu não sei com os irmãos, às vezes quando eu vou fazer uma coisa errada, ele sinaliza aqui. E isso, irmãos, é o que o Espírito Santo faz em nós. É isso mesmo que você vai dizer? E às vezes quando a gente não obedece e diz, a gente vê o estrago que foi feito. Porque a gente não ouviu o que o Espírito Santo temos. O que o Espírito Santo falou para nós fazermos. Passamos a agir e ser guiados por Ele em todas as áreas da nossa vida. A plenitude do Espírito Santo é quando deixamos que o Espírito Santo ocupe todo o espaço que existe na nossa vida. No nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa casa, tudo que a gente faz ou vier fazer, tem que ter a ação do Espírito Santo visível em nós. Não, aqui você pode, nesse celular não, aqui o celular é meu, você não vai ver as coisas que eu acesso, as coisas que eu vejo, as coisas que eu posto. Às vezes, irmãos, a gente olha a rede social, quanta agressividade nós estamos vivendo, que está saindo da boca dos cristãos. Nós sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis na política, mas nós devemos refletir o que nós falamos sobre cada um. O pastor teve uns domingos atrás que ele pegou sobre a autoridade, que não tem nenhuma autoridade que não é concedida por Deus aqui na terra. Concordando ou não concordando com o presidente ou qualquer autoridade que esteja aqui, nós temos a responsabilidade de orar por eles e não maldizer, como muitos estão maldizendo nas redes sociais. Eu não fico nas redes sociais não, mas algumas coisas às vezes a gente vê. Quanto debate estão tendo? Será que eles estão tendo essa vida guiada por Espírito para eu me portar tanto com eles? Nós temos que analisar.
Será que a bandeira do Evangelho está sendo levantada da mesma forma que eu levanto para um político e outro? Nós devemos analisar, irmãos, porque nós estamos deixando a carne falar mais alto que o Espírito. Precisamos orar pelas nossas autoridades. Também discordo de muitas coisas, mas a minha função é orar por eles, para que a luz do Evangelho adentre ali e haja transformação. A plenitude do Espírito é uma santificação progressiva que todo crente deve buscar. Tomamos a decisão de pertencer a Jesus, depois passamos a viver por Jesus. O ato de salvação, a gente levanta, decidimos pertencer a Jesus. Depois, na nossa caminhada cristã, nós passamos a viver por Jesus. E muitos de nós ainda estamos apenas querendo pertencer, mas não viver. Nós precisamos viver. A nossa meta, irmãos, é um crescimento diário e crescente. A nossa meta é sermos semelhantes a Cristo. Esse é o nosso alvo, esse é o alvo da Igreja de Cristo, ser semelhante a Cristo, dia a dia cooperando com o Espírito Santo para nos tornar semelhante a Cristo. Precisamos dia a dia cooperar com o Espírito Santo para nos tornar semelhante a Cristo. Em 2 Coríntios 2, 3, 18, vai nos dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, a cada manhã ao levantar, nós temos que nos colocar diante de Deus, declarar a Ele as nossas fraquezas, orar pedindo ajuda para vencer as nossas limitações e vencer as tentações. Todos nós, independente do tempo de vida cristã, se você tem um dia que aceitou Jesus Cristo, ou você tem 80 anos de vida cristã, não importa. Todos carecemos da graça de Deus diariamente, porque quando nos sentimos fracos, é quando nós estamos fortes. Por isso, nós não devemos acreditar nos nossos próprios méritos. Eu já estou bem, já fiz a leitura diária, já fiz minha devocional, já orei por 40 minutos, eu estou forte. Aí, irmão, é que você está fraco. Mas quando você chega de manhã, ao se levantar, e se coloca diante de Deus, pedindo: aqui, Senhor, estou eu de novo. Ontem eu não consegui vencer as minhas limitações. Ontem eu não venci aquilo que eu prometi a Ti que iria vencer. Mas hoje eu quero vencer. Me ajude, Senhor, a vencer as minhas limitações, os meus pecados, a minha vida errada, por graça e misericórdia. E aí o Espírito Santo vem agir na nossa vida. Por isso nós precisamos dia a dia estar diante de Deus, colocando diante de Deus as nossas fraquezas e as nossas limitações. Eu aqui não citei todas as obras da carne, porque se fosse adentrar, nós iríamos ficar aqui uma boa parte da manhã. Mas a luta é diária. E quando nós formos deitar, como eu já falei, trazer à memória aquilo que nós conseguimos vencer e aquilo que nós fomos derrotados. Às vezes, irmãos, nós somos derrotados. Nós somos derrotados. E nos humilhamos diante de Deus pedindo perdão. E quando nós pedimos perdão, no dia seguinte as misericórdias do Senhor são renovadas sobre as nossas vidas. Porque é dele que vem toda essa renovação. Em João 1 vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todo o pecado. Sim, Senhor, me perdoe, pois hoje alimentei a minha carne. Sim, Senhor, me perdoe e te peço perdão porque menti, porque a minha língua foi uma espada cortante. Sim, Senhor, te peço perdão porque adulterei, porque roubei, porque enganei. Não sei qual foi o pecado que precisa ser perdoado, mas confesse para alcançar a misericórdia. Reconhecer o pecado, irmãos, é estarmos na direção certa de uma vida em espírito. Não basta apenas reconhecer, mas nós temos que deixar. Lembra o que aconteceu com a mulher adúltera? Onde estão os teus acusadores? Jesus falou assim: quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Quando levantou os olhos, não tinha mais ninguém, ele faz: onde estão os seus acusadores? Não vê nenhum.
Mas Jesus não parou por aí, perguntou à mulher isso e disse: olha, vai e não peques mais. Porque não adianta apenas nós confessarmos. Muitos de nós confessamos os mesmos pecados. Isso de modo não é todo ruim, irmãos, porque precisamos confessar. Mas nós precisamos confessar e deixar o pecado. Para alcançarmos a plenitude do Espírito, temos que viver na vontade de Deus, confiando, dependendo, vivendo pela fé, permitindo as transformações que o Espírito Santo quer fazer em nós, buscando o Senhor na leitura da sua palavra, na dependência em oração, controlando as nossas emoções e vivendo em amor. Concluindo, irmãos, quando a água nasce lá na fonte, ela vem límpida, cristalina. E ao descer pela montanha, a sua trajetória vai passando por lugares que aos poucos vai tornando impura, às vezes uns galhos, umas folhas, às vezes fezes de animais, enfim, tantos fatores fazem com que ela perca a sua pureza. Na nossa vida cristã é assim. Quando passamos a ser novas criaturas, tudo que era impuro, em Cristo Jesus se torna puro. Cristo Jesus se torna puro. Mas ao caminhar, voltamos a nos contaminar. Por isso precisamos estar voltando à fonte. E essa fonte é o Espírito Santo de Deus em nós, através de Cristo Jesus. Jesus disse para nós que rios de água vivas estariam jorrando em nós. E essa promessa é a ação do Espírito Santo em nós. A vida cristã é uma batalha, sim, constante entre a carne e o Espírito. Mas temos uma promessa: o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Oh, glória a Deus por isso. Obrigada, Senhor, por isso. O Espírito Santo habita em nós e nos guia à vitória. Cabe a cada um de nós escolher diariamente qual a natureza que vamos alimentar. A plenitude do Espírito Santo, irmãos, é cheio do Espírito, é ser cheio do Espírito. E isso significa ser controlado por Ele. Não uma experiência única, mas um enchimento contínuo e diário. Eu preciso continuamente, diariamente, pedir que o Espírito Santo de Deus encha a nossa vida. Hoje te convido a buscar a plenitude do Espírito, a viver em santidade. Que Deus nos abençoe. Ao estarmos cantando essa música, eu convido a igreja a meditar. E se você quer ter uma nova mudança, deixar que o novo homem domine sobre o velho, você tem essa oportunidade. E que estejamos aqui em oração. Não só por isso, mas que nós estaremos aqui. Antes de cantar, nós vamos orar pelo nosso irmão que saiu agora. Nós não sabemos o que ele está sentindo, mas Deus sabe, então nós vamos orar antes de trazer o apelo à igreja. Senhor Deus, diante da Tua graça nós estamos. Queremos Te pedir pela vida do Aguinaldo. Amém. Não sabemos o motivo pelo qual ele se retirou, mas percebemos que ele não está se sentindo bem. Então, pela Tua graça e misericórdia, intervenha, Senhor, e dá tudo aquilo que eles estão precisando nesta hora. E que a Tua igreja fique em paz neste momento. Senhor, ouvimos a Tua palavra aqui. Senhor, sim, eu quero ser cheia do Teu Espírito Santo. Sim, eu quero, Senhor, que a plenitude do Espírito Santo, Senhor, seja evidenciada na minha vida. Como eu quero, Senhor, desejo para os meus irmãos aqui presentes. Tu conheces, Senhor, os nossos corações e vê aonde precisa agir, onde Teu Espírito Santo pode mover. Qual o pecado, Senhor, que nós estamos tendo dificuldade, Senhor, de deixar. Senhor, nos ajude, ó Pai, a ser novas pessoas em Cristo Jesus. Tu estás à porta, Senhor, e está procurando os verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e verdade. Essa igreja quer Te adorar em espírito e verdade. Nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, ó Pai. Por isso, ó Pai, não permita que o velho homem que está dentro de nós seja maior que o novo homem que está em nós através de Cristo Jesus. Porque o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cremos, Senhor, na ação e no poder do Teu Espírito Santo, que Tu venha fazer e agir, Senhor, aquilo que eu não pude alcançar, mas Teu Espírito Santo pode alcançar.
Por isso, haja, Senhor, transformação e salvação nesta manhã. É assim que eu lhe peço a partir de mim, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Me ajude, Senhor, a fazer e a entender e compreender aquilo que Tu queres, Senhor, para a minha vida. E eu peço isso também para a Tua igreja, que possamos entender, compreender aquilo que Tu queres para cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém.